Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos no 32º dia dos nossos 40 dias com São Miguel Arcanjo. Você que tem um livro Vencendo as Raízes do Mal, nós estamos na página 205. Mais uma vez vamos meditar em cima do autor Padre Francisco Fausto. E vamos fazer uma pregação importante para quem quer vencer os pecados capitais. Para quem quer vencer os pecados capitais, ontem nós falávamos sobre o quê? Temperança. Vamos continuar na mesma linha, porque vamos falar sobre moderação. Moderação. Ou seja, você precisa tirar da sua vida os excessos, você precisa ter uma vida moderada. Quando Santo Tomás de Aquino estuda a quarta virtude cardeal, a temperança, ele diz que essa palavra pode ter dois sentidos. Primeiro, mais geral. Nesse caso, a temperança indica aquela moderação ou comedimento imposto pela razão, as ações e paixões humanas, o que é comum a todas as virtudes morais. Então, falar de moderação é ainda estar dentro da virtude da temperança. Quem tem virtude de temperança tem uma vida moderada. Então, a razão vai moderando as coisas, vai trazendo para nós o equilíbrio das coisas. Ao lado dessa, continua explicando a temperança por autonomásia. Em sentido estrito, que é uma virtude específica, como as outras 3 virtudes cardeais, e tem como finalidade moderar a atração dos desejos e prazeres sensíveis, que mais fortemente nos atraem. A verdade é que tem alguns prazeres que atraem mais você. Então, tem prazeres neste mundo que não te atraem. E você pode ter um prazer que te atrai muito e que a mim não me atrai. E eu posso ter um prazer que me atrai e que a você não atrai. Cada um tem um prazer que o atrai mais. Algo que a gente gosta mais, algo que para nós é mais prazeroso. Então a moderação, ela vai te ajudar a equilibrar tudo isso. A temperança, a virtude da temperança, que leva você à moderação. Vamos dedicar esta meditação ao primeiro sentido da palavra, a temperança, que consiste em moderar todas as virtudes, colocando-as no seu ponto de equilíbrio, no seu ponto certo. Então o que nós queremos com essa pregação? Colocar a sua vida em equilíbrio, colocar a sua vida no ponto certo. Amém? Você deseja isso? Equilibrar a vida. Porque dormir de menos é ruim, dormir demais também. Comer de pouco é ruim, comer demais também. Ou seja, toda a nossa vida tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. O ponto certo, qual é o ponto certo? Qual é a medida certa? Qual é o ponto errado? Acontece muitas vezes que condutas que em si mesmas são boas e têm aspecto de virtudes, deixam de ser virtudes porque perdem o equilíbrio, tornam-se abusos, exageros, absurdos e extravagâncias. Veja, uma coisa boa, se tem abuso, pode se tornar má. Não é porque é bom que a gente pode fazer à vontade. Vários exemplos, por exemplo, a comida. Comer é bom, mas comer demais não. Beber uma água é bom, mas beber demais também não vai te fazer bem.
Tudo na vida tem a justa medida. Por exemplo, vou até dizer para você, vir para a igreja é bom, vir para a igreja é bom. Agora, ficar 24 horas, imagina você, sai da sua casa e chega na igreja e quer ficar das 7 da manhã às 7 da noite dentro da igreja. É bom isso? Não, você não é padre, você não é monge, você é o quê? Você tem que cuidar da sua casa lá, filho. Você não vai morar dentro da igreja agora. Claro, a oração é o direto, a oração a gente tem que estar direto, constantemente conectados com Deus. Agora você pode estar rezando, lavando sua louça em casa. Você pode estar rezando, fazendo a comida para o seu marido, para os seus filhos. Você pode estar rezando, ajudando a sua mulher em casa, o homem. Ou seja, coisas boas podem se tornar más, se há exagero. E eu poderia falar várias coisas. Tem pessoas, por exemplo, quer ver? Uma coisa que é bom ir na missa no domingo? Sim. Claro que é, e é um pecado mortal para a pessoa que tem consciência que deve ir e mesmo assim não vai. É bom ir na missa domingo. Mas tem pessoas que se deixam, vai em 3 missas no domingo. Mas qual é o ruim disso? O ruim é que ela deixou a família dela, ela não fica em casa, ela não se preocupa com seus familiares, ela quer ficar o domingo inteiro dentro de uma igreja. Se tiver 10 missas, eu quero as 10 missas. Veja, não é ruim, pelo amor de Deus, a igreja é bom. Mas tudo tem que ter a justa medida para que a sua vida não desequilibre. Se você começa a pender para um lado, o outro fica desfavorável. É tão verdade que eu estou falando que o próprio Paulo disse: eu aconselho que vocês não casem, porque quem casar vai ficar dividido. Por isso que o padre ele vive inteiramente para Deus. Não tem divisão num sacerdote. Para quem que o sacerdote se dedica? Só para a igreja. Eu não tenho divisão. Eu não tenho uma mulher em casa falando: você tem que me dar atenção, você tem que cuidar dos seus filhos. Não tem nada disso. Não tem divisão. Eu só sou inteiro para Deus. Mas Paulo vai dizer: aquele que é casado deve cuidar das coisas do Senhor e das coisas da sua casa. Então, se não há equilíbrio, o que pode acontecer? Alguém que cuida demais das coisas da casa, que tem esse lado também. Tem gente que não vem para a igreja porque fica cuidando demais da família, fica cuidando demais das coisas de casa e não tem tempo para coisas de Deus. E tem outro lado que quer cuidar só das coisas de Deus, deixando as coisas de casa. Então tem que entrar em equilíbrio. A justa medida. Então, o bem pode se tornar um abuso. O bem pode se tornar um absurdo. O bem pode se tornar um exagero. Encontramos muitos exemplos disso na vida cotidiana, às vezes unidos a desequilíbrios psíquicos. A verdade é que tem gente que fica até doido. E aí é triste mesmo. A pessoa entra num desequilíbrio psíquico. Pense no caso de uma pessoa que tem a mania da ordem. Ela confunde com a virtude da ordem e inferniza a vida dos outros quando um objeto está 3 centímetros fora do lugar. Tem gente que tem. A ordem é boa. Só que ter ordem demais, não. Então, está 3 centímetros fora do lugar, a pessoa não dorme, ela não fica bem, ela não fica em paz, porque alguma coisa saiu da ordem. Então veja, é bom a ordem, mas demais, exagero, calma aí. Aí vira um inferno a sua vida, a sua casa, porque um negócio está 3 centímetros fora do lugar. Ou nos exageros de outros quanto ao cuidado da saúde. Tem outros que ao cuidado da saúde também são exagerados. Ei, tem gente que exagera, pelo amor de Deus.
Cuidar da saúde? Vamos cuidar da saúde, vamos se alimentar bem. Mas tem gente que é um exagero. Tudo tem seu limite. Tem gente que cuida tanto da saúde exageradamente que chega à hipocondria e ao consumo desmedido de remédios. Então eu vou me desequilibrando. Em nome de cuidado da saúde, em nome da ordem, em nome da oração, eu começo a exagerar. Exagere na dose do remédio, vai dar errado. Exagere na dose de tudo e vai dar errado. Tudo tem que ter seu justo meio, justo equilíbrio. Ou às vezes a pessoa viciada em trabalho. Tem gente que é viciada em trabalho. Ela não consegue desconectar do trabalho. Então ela é uma pessoa trabalhadora, gosta de trabalhar e trabalha. Só que chega em casa, continua trabalhando, continua pensando. E sábado e domingo é trabalho. E o celular não para, resolvendo trabalho. E não tem nada de mais, não tem nada de errado, não tem nenhum crime, não tem nada de errado, mas é viciado em trabalho, exagera no trabalho. Só vive para o trabalho, sacrifica a esposa, sacrifica os filhos, sacrifica a saúde, nessa labuta obsessiva. E não é isso que Deus pede para você. Porque Deus pede o descanso. O domingo é dia de descanso. Eu sinto que cada vez mais a gente está perdendo a noção de descanso. Talvez, olha, eu vou agora colocar, talvez os nossos irmãos, desde a Sagrada Escritura, entraram no exagero do descanso. E a gente, ou seja, nos extremos, os nossos irmãos judeus, os nossos primeiros irmãos, Jesus mesmo corrige algumas coisas, porque na visão deles, dia de sábado não se trabalha. Só que é um pouco exagerado. Jesus corrigia isso. Os apóstolos estavam com fome e começaram a comer as espigas. E aí os fariseus chegavam e falavam, mas hoje não é dia de comer espiga. Mas eles estão com fome, você quer que eles morram de fome? Até Davi fez isso. Aí Jesus fala, se você vê uma ovelha sua caindo no precipício, no poço, você não vai salvar ela? Vai deixar para salvar ela domingo ou segunda-feira? Você não salva ela mesmo que seja sábado? Veja, o excesso. Descansa, e não pode trabalhar. Aí até hoje, vai lá na Terra Santa, até hoje, eles não apertam nem o botão do elevador porque é trabalho. O elevador é configurado para parar de andar em andar. O café, a comida toda tem que ser pronta e vai ficar ali para que ninguém vá para o fogão, ninguém trabalha. Sábado, veja, talvez um exagero que Jesus corrigiu. Só que a gente muitas vezes está entrando no outro excesso. O excesso de trabalho, aonde nós estamos até mesmo no domingo, deixando Deus, a missa, a família, porque agora é só trabalho. Quantas pessoas viciadas em trabalho estão exagerando, e aí a saúde padece. E quem sofre? A família, os filhos, a esposa ou o esposo, que às vezes é a mulher também viciada em trabalho, porque hoje as mulheres trabalham e tem mulher viciada em trabalho. E às vezes o trabalho é a fuga de casa. Como eu não gosto de ficar em casa, quanto mais fora, longe de casa, melhor. Trabalhando é menos estresse. Prefiro o estresse do trabalho que o estresse de casa. O exagero evidente é um ponto errado. Toda vez que você exagera, você está errando. Mas é igualmente errado achar que a moderação e o equilíbrio consiste sempre no meio termo, morno, nem frio, nem quente. Não exageremos. Dizem esses moderados, sejamos razoáveis, o que traduzido significa quase sempre, sejamos medíocres, basta ser morno. Esse meio termo sensato é o álibi dos covardes, dos egoístas e dos comodistas. Ei,
Não estamos também dizendo para você que você deve estar... E cuidado que esse meio termo não é ser morno. Não é fazer as coisas de qualquer jeito. Porque é aqui onde os comodistas gostam de ficar. No estado light, no estado morno. Não, não é isso. Esse não é o equilíbrio. O equilíbrio, por exemplo, eu falava da igreja. O equilíbrio, preste atenção. O equilíbrio, ser frio não está certo. Então o equilíbrio é ser morno, é ficar no meio. Nem muito nas coisas de Deus e nem muito nas coisas do mundo. Não, se você viver isso, você vai ser um morno. E os mornos, Deus vomita. Tudo que você faz, você tem que ser quente, frio. Frio não, morno não, quente. Então a gente não pode entender equilíbrio como mornidão. Equilíbrio é outra coisa. A essas pessoas sem aspirações de baixa estatura moral, referia-se São José Maria ao escrever: seria um erro pensar que a expressão meio termo, como elemento característico das virtudes morais, significa mediocridade. Diga comigo, meio termo não significa mediocridade. São José Maria diz, como que a metade do que é possível realizar. Esse meio entre o excesso e o defeito é um cume, o mais elevado que a prudência indica. A virtude é um bem, e a todo bem o serve aplicar-se o que dizia Aristóteles e Santo Tomás, que em relação ao bem, a norma consiste no extremo, no máximo. Olha que bonito. Então, Frei, se eu tenho que ser moderado, então eu tenho que fazer o bem moderadamente? Não. Quando você for fazer o bem, você tem que fazer o bem ao extremo. Você tem que fazer o bem completo. Você tem que fazer o bem com excelência. Amém? Então não vamos confundir as coisas. Moderação não é fazer o bem pela metade. Lembra daquele homem que encontrou, o samaritano que encontrou o homem que foi assaltado, bateram nele, e o que o samaritano faz? Ele acolhe aquele homem, leva para a hospedaria, ele faz o serviço completo, fala com o homem, leva para a hospedaria, dá dinheiro, se precisar de mais alguma coisa, você me liga porque eu vou ajudar. Não tinha telefone, mas vocês entenderam, né? Qualquer coisa me manda um zap aí e eu quero ajudar até o final. Você entendeu? Na busca do bem, quando eu vou fazer o bem, eu tenho que ir até o fim. Equilíbrio não é deixar o bem pela metade. Tá claro sim ou não? Então, cuidado, moderação, equilíbrio, não é deixar de fazer o que eu tenho que fazer. O bem tem que ser feito ao máximo, completamente, por inteiro. A virtude é um cume a qual se aspira. Vamos refletir sobre dois tipos de cume. Os cumes absolutos. Existem valores e virtudes cujo ponto certo, equilibrado, é sempre o mais elevado possível. A acomodação ao mais ou menos é incompatível com eles. Imagine frases absurdas como as seguintes: respeite a vida alheia, mais ou menos. Só atropele alguns pedestres por mês. Tenha um amor médio aos seus filhos. Não os ame muito. Só seja meio responsável. Só seja meio honesto. No amor a Deus, faça média. Nada de fanatismos. É evidente que essas virtudes amaciadas não podem ser verdadeiras virtudes. Você está entendendo? Você não pode ser virtuoso se você é meio educado, se você é meio honesto. Que nem os nossos políticos aí, a gente rouba só um pouco.
A gente rouba, mas a gente faz. Pelo amor de Deus, né? Eu sou um político bom, eu roubo um pouquinho. Eu roubo, mas faço. Não, a virtude não é fazer pela metade, a virtude é fazer por completo. Então, se você é honesto, não é honesto um pouco, é honesto ou é honesto ou não é honesto. Não importa se você roubou 1 milhão ou R$1. Se você roubar R$1, você é desonesto. Então a virtude, ela é completa. A virtude, ela é completa. Então, se você é honesto, tem que ser honesto por completo. Você é educado por completo. Se você ama a Deus, tem que amar por completo. Se você ama seus filhos, tem que amar por completo. Senão essas frases começam a entrar na sua vida. Respeite a vida alheia. Respeite, mas mais ou menos. Tenha um amor médio aos seus filhos. Não os ame muito. Seja responsável, mas meio responsável. Não precisa ser totalmente. Não existe isso. Ele ensina que devemos amar a Deus seguindo a pauta do primeiro mandamento que já se encontra no Velho Testamento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu espírito e com todas as tuas forças. Diz com todo e não com meio. Amém? Então, moderação, não existe moderação no bem. Não existe moderação no bem, eu tenho que fazer com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com toda a minha vida, com toda a minha alma. Após falar do amor ao próximo até chegar ao perdão dos inimigos, Jesus indica: portanto, sede perfeitos assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Dado que é impossível igualar a perfeição de Deus, isso significa que devemos ir sempre além, sem pôr limites à procura da perfeição. Ser perfeito como Deus é perfeito, este é o nossa meta. Os cumes relativos. Aqui, a palavra relativo não significa mais ou menos um coquetel de sim e não. O significado exato é o da frase de Amigos de Deus, acima citada. A virtude está no meio entre o excesso e o defeito. É um cume, o mais elevado que a prudência indica. Olha que bonito. Diga comigo: a virtude está no meio. Mas em que meio? Preste atenção. Em que meio? Diga: entre o excesso e o defeito. A virtude está no meio. Você não pode ir nem para o excesso e você não pode ir nem para o defeito. Você tem que ficar no bem perfeito. No bem perfeito. Então, se é para comer, você vai comer o que precisa comer para manter sua saúde, nos limites. Nos limites. Acabamos de ver que os valores absolutos não admitem mais ou menos, mas há outras virtudes que são um bem que pode se estragar por dois extremos, por excesso e por defeito. Exemplificando, o trabalho ergue-se no ponto certo entre os extremos da preguiça e do ativismo desordenado. Trabalhar é bom. Não trabalhar é preguiça. Trabalhar demais, ativismo. Você está vendo? A nossa vida tem que ter uma vida. Então a gente precisa de temperança, a gente precisa de moderação. Mas você está entendendo o que é moderação. Você não pode nem cair, porque agora, eu trabalho, então tem que ter moderação, não vou trabalhar demais, então vou para a preguiça. Não pode ir para a preguiça. Mas também não pode ir para o ativismo. Meio. Agora pergunta para o Frei assim: Frei, pergunta para mim, Frei, é fácil fazer isso que você está falando? Não. O mais difícil da nossa vida é o equilíbrio. Muita gente, por exemplo, me pergunta: como é que o senhor consegue administrar a paróquia, os freis, gravar no estúdio, fazer tudo o que você faz?
Não é fácil não. Não é fácil não. E se eu não equilibro, eu desordeno minha vida. Por exemplo, eu não posso agora só ficar dentro de um estúdio gravando, fazendo vocês felizes e ir fora da minha comunidade religiosa. Porque aí eu paro de ter vida fraterna. E eu não posso também ficar lá só com os meus irmãos, fazendo convivência fraterna, estando junto, rezando junto com eles, porque aí eu esqueço de vocês, da evangelização. Eu não posso só ficar na paróquia, porque senão aí eu tenho outras coisas para fazer, evangelização. Mas eu também não posso ficar só na evangelização, esquecer minha paróquia, porque eu tenho uma obrigação aqui. Então veja, não é fácil. É um desdobramento todo dia, diário. Ora pende para um lado, ora para o outro, ora você tem que equilibrar. Tanto é que, por exemplo, esse ano eu resolvi ficar 1 ano aqui nessa paróquia para equilibrar a minha vida, porque eu não podia fazer excessos. Está entendendo? E às vezes para a gente não ir para o excesso, a gente precisa cortar algumas coisas. Então eu tive que cortar. Esse ano eu não saio para lugar nenhum. Para quê? Para moderar, para equilibrar. Eu preciso cuidar da minha paróquia agora. A coragem no ponto certo entre covardia e temeridade. Você não vai ser nem covarde. E você não vai ter medo. Coragem. A humildade no ponto certo, entre orgulho e o rebaixamento falso. O que é a verdadeira humildade? Não é nem o orgulho, porque tem humildade orgulhosa, então você não é orgulhoso, mas também não é o rebaixamento falso. É difícil esse justo meio. Cada um desses extremos, por excesso ou por defeito, é um barranco em que a virtude pode despencar e morrer. Eita! Tá vendo? Pode ser uma coisa boa, mas se você excede, vai dar ruim. E se você vai para o defeito, dá ruim também. Mas no meio desses 2 barrancos, a virtude ergue-se como uma montanha, um pico ao qual devemos aspirar com a graça de Deus, aquele cume mais elevado que a prudência indica. Amém? Diga comigo, eu preciso da tua graça, Jesus, para saber moderar e equilibrar minha vida. Então, meus filhos, a gente está falando de um assunto muito importante. Tem muita gente com a vida desequilibrada. E quer que eu diga qual é a consequência disso? É esse mundo aí, todo depressivo, ansioso ao extremo. Então o que está em alta é ansiedade, porque o ser humano está nos excessos. Quando você vive nos excessos. E filhos, preste atenção que eu vou dizer agora uma coisa para vocês. Acreditem no que eu estou dizendo. Nós vamos pagar um alto preço pelos excessos que a gente está fazendo no celular. A gente vai pagar um alto preço. E agora todo mundo está nesse bolo, tá? Porque agora toda a nossa vida está dentro desse bendito celular. Agenda, contatos, toda a nossa vida agora está dentro disso. Você pode esquecer tudo, só não pode esquecer celular. A gente vai pagar um alto preço pelo excesso. Frei, mas como resolver isso? É difícil. Porque eu já estou dizendo, parece que a nossa vida está metida nesse trem. Mas ou a gente começa a tomar atitudes, a gente começa a determinar, olha, eu vou passar esse final de semana sem celular, eu vou passar esse final de semana sem rede social, eu vou passar eu vou durante o dia escolher horas para ficar sem celular nenhum, sem tela nenhuma, sem telas, não é só celular, telas. Porque não adianta parar de mexer no celular e ficar em frente à televisão. Aí para de mexer na televisão e vai para o celular. Não, é telas, tem que tirar as telas.
O excesso de telas, a gente tem muitas telas. Então a nossa vida está assim, acordamos de manhã, olhamos uma tela, durante o dia inteiro, tela, e ainda quando a gente vai dormir, tem gente que senta, deita na cama e a gente vai ficar ali horas e horas nas telas, até pegar no sono. E isso deu já de 8 a 16 horas em celular, tá? 8 a 16 horas em celular. É um aparelho que foi feito para não desligar. Qual foi a última vez que você desligou seu celular? A gente nem desliga mais. Nem desliga mais, nem precisa. Daria um trabalho toda hora que eu quiser ter que ligar? Escutem o que eu estou dizendo. A humanidade já começou a pagar um alto preço. Essa geração que nasceu nessa era vai pagar um alto preço, já está pagando um alto preço, vai ter cada vez mais, porque agora os pais com 1 aninho já estão colocando tela para as crianças. 2 aninhos, para que uma criança precisa de tela? Ei, acorda, pai. É claro, é mais fácil, coloca a telinha, uma musiquinha, ela para de chorar. Mas você está esquecendo o mal que você está fazendo? Já está causando problema em nós, que não crescemos com isso. Imagine uma criança com 2 anos acostumando com tela. Daqui a pouco ela vai estar machucada emocionalmente. O cérebro. Porque aprende uma coisa, telas é dopamina. Por que a gente ama tela? Porque gera dopamina no nosso cérebro. O que é dopamina? Resumindo para você, dopamina é prazer. Você ver tela gera prazer no seu cérebro, é por isso que você gosta de ficar no celular. Nem que seja a gente correndo assim sem ver nada, isso gera prazer, é muitas imagens ao mesmo tempo. E a gente vai perdendo, a internet é muito rápida, as imagens passam muito rápida, e a gente vai perdendo o prazer pela vida que não passa tão rápido. A espera de um ônibus não é tão rápida. A espera de uma fila a espera da fila de um banco não é tão rápida. Você vê até nos retiros, as pessoas vêm rezar, a igreja está lotada, a pessoa fica impaciente porque tem fila para comida, porque tem fila para banho. É claro que tem fila, filho, porque a vida é assim. A vida é lenta. Porque, presta atenção, tem gente lá fazendo o seu número 1, tem gente lá fazendo, tem que esperar. Tem que esperar. Então não é assim. Não, mas é porque no celular, na internet, essa era que a gente vive, é tudo muito rápido. Então você quer o quê? Que a pessoa aperte um botão e faça em quantos segundos? Tem gente ainda que para fazer o 2 tem que pensar, tem que relaxar, tem que ficar em paz. Até no retiro a pessoa vem infernizar. Ei, calma. A gente vai pagar um alto preço. A gente está pagando e a gente vai pagar. Aí, por que você está dizendo isso, Frei? Tente se livrar disso. Tente se livrar disso. Não estou falando para você não usar. Até porque tem muita bênção na internet. Olha o quanto de gente. Mais de 40 mil pessoas aí, ó, por causa de um celular, por causa de uma internet, estão vendo a gente. Isso é uma bênção. Agora, o excesso é ruim? O defeito é ruim? Qual é o justo meio da internet na nossa vida? Temos que descobrir. E cada um vai ter que descobrir o seu. Cada um vai ter que se descobrir o seu justo meio. Porque para mim pode ser diferente do seu. Então não tem uma regra. Eu não posso falar agora para você, olha, usemos rede social só 1 hora por dia. Eu não posso falar isso para você. Não posso. Porque cada pessoa é diferente uma da outra. Cuidado com os excessos. Olha para quem está do seu lado e diga, cuidado com os excessos.
E aqui não adianta. Ah, mas eu só vejo coisa boa na internet, Frei. Eu só vejo coisa boa nas telas. Não, mas o problema é que cuidado com o excesso. O bom moderador, uma última consideração. Olhemos para o regente de uma orquestra, que tem a função de ser o harmonizador, o moderador de todos os músicos. Imagina um maestro. Ele tem que ser o organizador, ele tem que ser o moderador de todos os músicos. Ele tem a responsabilidade de que cada instrumento dê a nota certa, no momento certo, sem omissões, invasões, nem estridências. Não seria bom regente o que permitisse que o trombone encobrisse o solo do violoncelo, ou que as cordas entrassem tarde e descompassadas, ou que os instrumentos de sopro previstos brilhassem pela sua ausência. De forma análoga, a virtude da moderação exige que sejamos bons regentes de nós mesmos. Está entendendo? Você tem que ser o maestro da tua vida. Tem gente que está um maestro tudo errado, ó. A música está toda desafinada na sua vida. Está tudo errado, está tudo bagunçado, está tudo desordenado, está tudo fora do lugar. Sua vida é uma bagunça, me desculpe, sua vida é uma bagunça. Basta entrar no teu quarto para ver isso. Basta entrar na tua casa para ver a bagunça que está a sua vida. A bagunça que está seu casamento, a bagunça que está sua família, seus filhos, está tudo bagunçado. Porque você não está sendo um bom maestro. De forma análoga, a virtude da moderação exige que sejamos bons regentes de nós mesmos, organizando-nos de modo que todos os aspectos da vida deem a nota certa no momento certo. Sem tolerar, por exemplo, que a navegação ociosa na internet afogue a oração. Olha, ele deu exemplo. Porque às vezes eu fico lá navegando na internet, e não fiz aquela oração que eu devia ter feito. Mas naveguei na internet. Disse que não tinha tempo para rezar, mas tive tempo para navegar na internet. Que mentira nossa, ser vergonhice. Ou que o trabalho abafe o carinho e a dedicação à família. Quantos, por causa de trabalho, deixaram de abraçar os seus próprios filhos? Quantos? Como aquela historinha de um filho que, querendo um pouquinho de tempo do seu pai, perguntava para o seu pai: quanto que o senhor ganha por hora, pai? Quanto que o senhor ganha por hora? O pai disse: devo ganhar tantos reais por hora. E o filho começou a juntar o dinheiro. E quando ele juntou o dinheiro, ele falou: papai, posso comprar 1 hora do seu tempo para mim? Posso comprar 1 hora do seu tempo? Porque parece que o seu tempo está caro, né? Quando a nossa vida está desregulada, quando a nossa vida está desorientada, tudo vai se desarmonizando, tudo vai se desorientando. Seja um bom regente. Como Eclesiastes diz, há um tempo para cada coisa. Há tempo de alegrar-se, há tempo de chorar. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar, há tempo de colher. A vida não é de colheita, só colheita, só colheita, só colheita. Não, tem que plantar. Há tempo de plantar, há tempo de colher. A vida não é só feita de sorrisos, a vida também é feita de lágrimas. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Existe um tempo para cada coisa debaixo do céu. Seja um regente da sua própria vida e você precisa de moderação. Amém? Força, coragem. Com a graça de Deus, nós vamos conseguir. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio.
Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.